Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kaldochub, editora FEB. A escravização do pensamento. O nosso pensamento é a nossa propriedade íntima mais valiosa que temos. À medida que vamos educando esse pensamento, que vamos aprimorando o nosso modo de pensar, pensar sempre na paz, na harmonia, nos bons relacionamentos que devemos cultivar entre nós, trabalhadores, e procurar também vibrar pela paz no mundo, pela paz entre os povos, pela confraternização do planeta. Fazendo isso, nós estaremos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para podermos edificar e construir um mundo melhor. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 833. Ao entendermos que os espíritos controlam nossos pensamentos, ou melhor, que podem controlar nossos pensamentos, através da intuição, através da subjugação, através da fascinação. Então, os bons, e também a inspiração. Os bons vão nos inspirar, vão nos intuir para o bem, para as realizações da paz, do amor e da fraternidade. Os maus vão tentar nos subjugar, nos fascinar com a ideia do mal, com as ideias da destruição. Portanto, nós precisamos aprender a construir os nossos pensamentos nos padrões crísticos, nos padrões do amor e da fraternidade. Jesus, em seu infinito amor, em sua infinita sabedoria, nos deu a base para nós nos esclarecermos, para nós começarmos a caminhar para a luz e para o entendimento superior. Por isso, estudar o Evangelho é de suma importância para nosso aprimoramento e aperfeiçoamento como espírito. Obsessão e escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Alguma forma vamos nos encontrar de forma inconsciente e outras vamos estar juntos, conscientemente de que estamos juntos, subjugando-nos mutuamente. Porque o obsessor e o obsediado subjugam-se mutuamente. Porque enquanto nós não soubermos amar verdadeiramente, construir o sentimento de amor e de paz em nossos corações, nós estaremos construindo sofrimentos, angústias e pesares. Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. O homem não tem sabido usar o pensamento somente agora se estar inteirando das suas próprias potencialidades. Somente agora ele está começando a descobrir que ele é o que pensa. Que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam sua individualidade, a essência mesma de que é feito, com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Ao olharmos para esse tópico, para esse parágrafo, ao refletirmos sobre ele, nós começamos a ver a responsabilidade que nós temos por aquilo que pensamos. A responsabilidade que precisamos desenvolver pela forma com que pensamos, pela forma com que interagimos no dia a dia, tanto com as pessoas quanto com os espíritos. Se você está na sua casa sozinho, agora lendo o livro, assistindo esse vídeo, tá, você fisicamente, mas ao seu lado tem aqueles espíritos que querem que você cresça, que você aprimore, mas também tem aqueles que querem que você fique na inércia. À medida que você vai estudando, que você vai tomando gosto por aprender, por gosto por aperfeiçoar-se, aqueles espíritos que querem o teu mal, eles acabam sendo induzidos à prática do bem. E aqueles que querem teu bem se fortalecem para te ajudar sempre. Por isso, a importância de nós procurarmos vigiar nossos pensamentos, contornar situações adversas ao nosso bem-querer, ao nosso bem-estar, mudando o nosso pensamento. Chandin Bindi, mude sua mente. Mudou sua mente, você muda a sua vida. Unicamente agora o ser humano se está percebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento, acostumando a transitar apenas entre as baixas esferas que vão dos instintos às paixões,
que o avassalam, que se faz escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por ele dominado. Se nós deixarmos os vícios nos envolver, nos dominarem, nós vamos começar a criar sofrimentos para nós. Porque o vício nos amarra ao toco do caminho, impedindo que prossigamos o nosso processo evolutivo. Fazendo essa comparação. Mas a correção dos vícios é desamarrar o nó que nos atava aquele toco do processo evolutivo e nos dar a liberdade de caminharmos livremente para alcançarmos a luz. Portanto, precisamos treinar a pensar, a agir para construir um mundo de luz e de paz, de fraternidade e realizações, onde todos nós estaremos galgando passo a passo o nosso processo evolutivo, galgando passo a passo o nosso caminho para nos encontrar um dia melhores do que já estamos. Façamos, pois, meus irmãos, de nossa caminhada um processo de libertação da vassalagem dos vícios, para conseguirmos encontrar a paz em nós mesmos, encontrar a paz em nossos sentimentos. Cultivando o sentimento cristão, evangelizado nas expressões nossas de cada dia. Essa é a nossa meta. Essa é a busca que nós temos que ter para nos livrarmos dessas baixas esferas que nos algemamos muitas das vezes por cultivarmos certos vícios e certos pensamentos que nos travam, que nos puxam para baixo. Ao passo que os bons pensamentos, os bons ideais nos impulsionam, nos elevam, nos levam para cima. Somente com o desenrolar dos erros é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Então, para que a gente consiga nos libertar, para que a gente consiga crescer para Deus, nós temos que fazer determinadas mudanças íntimas. Nós temos que fazer tomar determinadas posturas, fazer determinadas modificações da nossa vida para nos impulsionar para uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Por isso, ao longo de tantos anos, dessa eternidade que nós já caminhamos pela frente, somente agora nós atinamos. Eu tenho que mudar meu pensamento. Eu tenho que corrigir a forma que eu penso. Aí você fala assim, mas os orientais já fazem assim há muito tempo? Sim. Mas eles não cristianizam os seus sentimentos. É diferente. Então a religião deles é ruim, todas as religiões são boas, desde que levam o homem ao bem. Mas cristianizar nossos sentimentos são fundamentais para alçarmos os grandes voos da espiritualização e da espiritualidade. Recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituado a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos, distorceu por quase 2 milênios a mensagem clarificada do Evangelho. Jesus trouxe o ensinamento. Depois os apóstolos foram repassando, e no meio do caminho surgiu alguns que tentaram tirar, mudar, adaptar, modificar, a seu bel prazer as Escrituras Sagradas. E aí a mensagem clarificadora do Evangelho, que tanto nos dá a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, fica faltando pedaços, fica faltando sentido, porque alguém foi lá e mexeu indevidamente. Pobres espíritos que não sabem o que encontrarão pela frente. Ao tomarem consciência dos seus erros, expiarão, certamente, por terem ousado interferir na evolução humana, por terem ousado interferir no processo de crescimento da alma humana, para fazê-la despertar para um mundo de muito mais luz, de muito mais realizações e solidariedade, que nós devemos trazer à Terra, que é o reino de Jesus, vindo ao nosso encontro, iluminando nossos corações, para que nossas ações e nossas atitudes sejam compatíveis com a vontade divina de estabelecermos um mundo realmente melhor. Lentamente, às duras penas, as criaturas estão descobrindo as ilimitadas potencialidades que têm em si mesmas. Aos poucos estão se dando conta de que cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento
e pelo sentimento, e que possui como atributo a eternidade. Nós estamos caminhando para uma eternidade cada vez mais aperfeiçoada, mas o tempo da perfeição vai depender de como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo. Observe como que você age. Observe como que você pensa. Reflita. Está condizente com o Evangelho? Reflita. Está condizente com os ensinamentos de Jesus? Na hora que nós dermos conta que somos um universo em miniatura e expansível pelo pensamento e pelo sentimento que possui o atributo da eternidade. Mas uma eternidade que deve estar com Jesus para ser iluminada para construir a edificação do amor, a edificação da paz. Você é o artífice da sua imortalidade. Lembre-se que você é filho de Deus, que você merece o melhor, que você merece caminhar para a luz. Liberte-se o pensamento das peias do mal. E deixe de ser escravo de pensamentos negativos. Cultive os pensamentos bons. Deixe os pensamentos bons, o sentimento positivo vir em seu caminho, elevando-te moralmente para as grandes realizações do Espírito. A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para a verdade. Para a verdade que somos luz, que somos filhos de Deus, que precisamos aprimorarmos-nos para chegarmos sempre mais próximos de Deus. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento jugulado ao peso imensurável da servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser, a qual, até agora, a grande maioria preferiu ignorar. Entendamos, meus irmãos, o espírito imortal que vive em nós, que somos nós, que gerencia esse corpo físico que nós carregamos conosco, que nos ajudou a plasmar esse corpo físico e que nos ajuda nas ações de cada dia, é um ser que tende a ir para a perfeição, que tende a ir para a luz e, como tal, precisa de receber as bênçãos do amor, da paz e da verdadeira fraternidade, pois assim seremos impulsionados para as grandes realizações, seremos impulsionados para o grande acometimento do bem nas nossas vidas. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor, e o melhor irá nos procurar sempre. Façamos, pois, por onde merecermos e conseguirmos chegar mais próximos do ser enormemente misericordioso que é Deus. E, logicamente, que aproximar de Deus é saber captar os seus sentimentos e os seus pensamentos, exteriorizando-o em obras do bem, da paz e da fraternidade. Tanto ignoramos a nossa vida espiritual que choramos desesperadamente a morte, que não procuramos entender a morte como uma passagem natural para uma vida mais plena, mas a morte natural. Não forçarmos a nossa morte. Temos que desapegar das coisas materiais, mas valorizar a vida e a oportunidade de servir nesta encarnação. Mas servir ao bem, trabalhar pela luz, pela nossa iluminação íntima, pelas nossas realizações sublimes. As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. É o voo do pensamento de súbito detido, prisioneiro. Seu pensamento está livre para você construir uma estrada iluminada em direção ao Pai? Ou os seus pensamentos estão sendo subjugados pelas forças do mal, aprisionando-te nos caminhos das trevas, levando-te para um caminho oposto à sua necessidade evolutiva, fazendo com que você fique prisioneiro da sua própria vigilância, dos seus próprios pensamentos negativos. A resposta é de fora íntimo. Cada um de nós vamos saber nos expressar para realizar todo o bem possível. Mesmo o homem moderno, que se orgulha das suas conquistas, arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo não só de si mesmo, como também de outros homens.
de situações e até, principalmente isto, de coisas materiais, gabando-se inclusive dessa preferência, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos reais valores. Qual a meta você quer alcançar? Onde você quer chegar com as suas ações e com as suas atitudes? Você está sendo escravo do mal ou está sendo um servo do bem? Nós estamos aqui para aprendermos a sermos servos de Deus. Mas aquele trabalhador que vai ao campo levar a luz dos grandes entendimentos para as pessoas que estão chorando e sofrendo, presos às trevas da angústia e do sofrimento por desconhecer a paternidade de Deus, desse Pai de luz, de misericórdia, de harmonia, que tanto nos impulsionam para os grandes cometimentos da vida, para as grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade. Sejamos, pois, espíritos edificadores do bem. Sejamos, pois, espíritos que constroem e edificam a luz. E o nosso amanhã será resplandecente, porque somos aqueles que já aprendemos a realizar o bem junto de nós. Isso. Jactando-se de viver no século XX, agora estamos no século XXI, o livro foi escrito na década de 80, quantas coisas já mudaram. Na década de 80 nem pensávamos em internet, celulares. Hoje isso tudo é uma realidade e assim, tão transcendente que as pessoas ficam assim, e agora? Jactando-se em viver no século XX, quando o avanço do conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem, ainda assim, torna-se. Vamos refletir aqui. Se na década de 80 tínhamos tantas conquistas, imagine agora, na época que nós estamos vivenciando. Quase chegando à terceira década do século XXI. E como será a terceira década do século XXI? Como nós teremos nos aprimorado, nos aperfeiçoado? Quanto teremos conseguido conquistar a verdadeira paz, os verdadeiros sentimentos que nos elevam e santificam para uma manhã de luz, de fraternidade e paz. Então, em que nós estamos nos tornando? Escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina. Vícios das mais variadas esferas, dos mais variados níveis, assolam a nossa humanidade. E muitos tentam sair desse vício, mas ficam presos, imantados e não conseguem abandonar. Muitos são escravos do sexo, que destrói até a estrutura perispiritual. Vide Sexo Além da Morte, onde espíritos vão perdendo as características psíquicas, deformando a estrutura perispiritual. O escravo do dinheiro, quantos espíritos morrem e vão ficar dentro de cofre de banco tomando conta do dinheiro que está lá no banco. Pasme, mas existe isso. O lazer, quantas pessoas só querem o lazer, e o lazer é mais gostoso que o trabalho? Então as pessoas querem o lazer. De preferência um lazer que ele não exerça a força física. Fique só na mordomia. Escravo da máquina, haja visto o celular, que as crianças ficam lá no dedinho nervoso, se deixar fica o dia inteirinho. E nós temos que vigiar, porque nós somos os espíritos protetores dos nossos filhos. Encarnados, nós somos os espíritos protetores dos nossos filhos. Tem os protetores deles espirituais, lógico que tem. Mas nós temos que tomar a nossa ação física, compatível com as nossas necessidades físicas. Escravo de tudo quanto, negando a Deus, se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão, o seu auto-enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo vassalante. Essa masmorra sombria, avassalante,
que nos prejudica tanto o processo evolutivo, que nos prejudica tanto nos aproximarmos de Deus, é a chave para abrir essa masmorra e nos libertarmos dessa sombra do egoísmo avassalante, como ela diz ali, é a caridade. É estudar o Evangelho e vermos onde nós podemos nos melhorar. É fazer o bem, é saber dialogar dentro de casa, é procurarmos tomar ações e atitudes engrandecedoras para a alma. Façamos, pois, o melhor, e o melhor virá nos envolver, nos influenciar e nos impulsionar para uma manhã de luz, de realizações e de amor. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Tudo que nós estamos estudando aqui não seria possível sem termos esse vínculo com a doutrina espírita, sem ter esse amor pela doutrina espírita, esse gosto de estudar a doutrina espírita. Então o Espiritismo vem nos impulsionar para uma manhã de luz, vem nos impulsionar para as realizações sublimes da vida. Aproveitemo-las. 1000 formas de escravidão e uma só forma de libertação: Jesus. Eu sou a porta, disse ele. A verdade vos fará livres. Se Jesus é a porta, o Evangelho é a chave para nós chegarmos e conseguirmos abrir a porta. Portanto, estudar o Evangelho de Jesus vai nos dar o conhecimento da verdade. E a verdade vai nos deixar livre das peias do mal. Porque saberemos discernir, saberemos construir um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. No site da FEB você pode encontrar o livro Obsessão e Desobsessão e muitos outros que te ajudarão a se aprimorar, a se aperfeiçoar e a se tornar um espírito melhor para ajudar a melhorar a humanidade. Muita paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos conduza pelos caminhos redentores do amor, das realizações superiores da alma, pela prática do bem e da caridade e principalmente do entendimento de que todos nós somos filhos de Deus, merecemos o melhor, merecemos caminhar para a luz, merecemos ser um trabalhador da luz. Façamos o bem e o bem virá nos envolver e fortalecer.